Olá, sou a acadêmica Marcília Aparecida Rodrigues. Estou fazendo a reposição da matéria do estágio, Gestão. É o tutor Robson Gomes de Araújo. A área de concentração foi metodologias de ensino. O tema, a prática do pedagogo na primeira etapa do ensino fundamental. Justificativa. O tema abordado trata do papel do pedagogo na condução de trabalho pedagógico nas escolas. Acredita-se que devemos refletir sobre a atuação desse profissional com vistas à construção de uma escola voltada ao desenvolvimento do pensar e do agir pedagógico. O pedagogo possui um papel decisivo junto aos docentes, no contexto escolar, com o objetivo de promover a efetiva aprendizagem na escola. A presente análise do processo de alfabetização entende que ensinar a ler e escrever é uma atividade insensível à instituição escolar. A coordenação e organização pedagógica no ensino fundamental prevê o trabalho conjunto dos docentes e do pedagogo na efetivação da alfabetização. A função da escola é ensinar a ler e escrever. O letramento, para além de pura mecanização, é alfabetizar e conhecer o que está aprendendo. É o que está acontecendo muito hoje, Hoje os pais deixam na escola, quer que a gente faz tudo, Quer que aprende a ler, escrever e ainda educar. E eles não entendem ainda essa parte, E até na minha vivência no estágio, teve vários pais, que a pedagoga e a gestora chamou em questão dessa parte, que eles não estavam absorvendo o aprendizado. Tinha um aluno da primeira, que ela não fala primeira série, pré, essas coisas, Ele estava na primeira série, ele não sabia ainda o alfabeto. E eles ficaram muito preocupados, achando que a criança, que estava com algum atraso, alguma coisa assim. Mas só que os pais não estavam nem aí. Os objetivos: compreender como acontecem as distribuições de tarefa na gestão escolar, desenvolver estratégia para lidar com assuntos diversos que envolvam a comunidade escolar, aliar estratégias e metodologias ativas para orientar o trabalho do docente, listar perguntas específicas para a realização de entrevista com cada segmento, observar a prática do pedagogo mediante os desafios atuais. Esses desafios atuais estão constantes, então está geral mesmo, porque realmente depois da pandemia veio com tudo. Tá um pouquinho mais complicado essa área agora, Muitos pais, como diz, relaxou, Achou que essa é a nossa atribuição, fazer tudo, E fundamentação teórica. O repensar da prática pedagógica dos anos iniciais se constitui em um exercício de reflexão sobre a própria prática, o que favorece na construção do saber fazer pedagógico. A formação inicial, enquanto possibilidades de construção e assimilação de saberes docentes, é uma tarefa complexa que exige dedicação, visto que os problemas são intrínsecos, as questões filosóficas, sociais e culturais. O pedagogo deve ser o responsável pelo formato definido da prática pedagógica adotada em seu ambiente de trabalho. A prática, cada local realmente, tem um jeito, tipo um método, Igual é uma escola particular, lá eles têm um método dele. Igual eu também fiz o meu estágio de educação infantil lá, eu observei. Lá eles tudo apostila, xerox, cópia, isso, aquilo, um monte de coisa. E eu tenho experiência igual escola pública, que é igual eu trabalho numa escola pública da prefeitura. A gente não pode. Com apostila, a gente tem um livro que trabalha, porém é da prefeitura que manda, a Secretaria de Educação. Mas é certinho. Tem que acompanhar o jeito deles lá, E lá, não. Lá desde o maternal 1, 2, tem apostila. E eles procuram esse método.
Segundo Nova, 1997, o docente não define a prática, mas sim o papel que ocupa. É através da sua atuação que se difundem e concretizam as múltiplas determinações provenientes do contexto em que pratica. A essência profissional está na relação dialética entre tudo que se propaga conhecimentos, destrezas profissionais, etc. Em diferentes contextos práticos, o autor ressalta a responsabilidade que o professor tem com o desenvolvimento de suas atividades docentes, que, mesmo sendo vivenciados de forma individual, deve valorizar o coletivo, em busca da definição das normas da escola, objetivando a emancipação e o desenvolvimento profissional. Eu fiz estágio, a pedagoga e a diretora, a gestora, ela se preocupa, sim, com o saber das crianças. E ela sempre estava pegando no pé. Teve um dia que eu cheguei a ver, tinha uma criança que estava dando muito trabalho. Ela simplesmente foi lá, pegou e pôs na sala dela e ela foi ensinar a atividade para ele. A metodologia, foi na escola Colégio Ferreira Gomes. Essas são as datas, o turno e o horário. Era o turno da manhã, porque eu trabalho à tarde. E os detalhamentos das atividades. Observação. O estágio, foi realizado no Instituto Educacional São Miguel, que é o Colégio Ferreira Gomes, é uma escola particular aqui na minha cidade, situada na Rua Alfém Paixão, bairro Mercedes, Uberaba, Minas Gerais. A instituição atende os níveis de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, com uma turma de cada ano. A princípio, o estágio é de observação para compreender o funcionamento e todas as questões do cotidiano e rotina escolar. Em seguida, a proposta de realização de entrevistas com gestor da escola e seus profissionais auxiliares, orientador, supervisor, coordenador pedagógico. O trabalho gestor-coordenador é orientar a equipe para que o projeto político-pedagógico se concretize da melhor forma, mantendo um ambiente harmônico, apoiando e acompanhando todo o processo. A gestora, eu cheguei, não via muito ela, que às vezes que eu fui, ela não estava, ela estava de atestado. Aí depois, a semana que era para mim estar indo já, assim, ela estava e eu não estava, eu estava de atestado, porque eu estava com Covid. Eu vi ela poucas vezes. Ela é um corre-corre mesmo. E ela é a dona da escola, que a escola ela era da mãe e ela tipo que herdou, ela dá continuidade. E pelo que eu observei também, a coordenadora pedagógica, ela sempre tá junto com ela. Elas sempre estão juntas para resolver tudo. Até, no entanto, reuniões, essas coisas, estão as duas. Até a coordenadora falou que é bem difícil, assim, quando tem alguma reunião, acompanhar algo assim, a gestora não está junto. O roteiro de entrevista, norteou o desenvolvimento e entendimento das questões relacionadas ao estágio. A vivência do estágio. Ao longo do estágio, frequentei principalmente a sala da diretoria. Durante o desenvolvimento das atribuições, enquanto estagiário, foram realizadas diversas atividades como atendimento aos pais, a alunos, professores e comunidade escolar em geral. Participação em reuniões e intervenções pedagógicas, observação da postura dos professores e do comportamento dos alunos. Teve um dia que eu estava, eles fizeram uma reunião com atendimento aos pais, sobre uma aluna de 9 anos que estava fazendo bullying na sala. Aí, imediatamente, eles chamam os pais para estar conversando. No início, os pais foram bem resistentes, mas depois eles viram que a filha estava errada. Aí, eu fiquei, logicamente não participei assim, de comentar nada, mas eu observei. As intervenções pedagógicas também. No entanto, lá é período integral,
E na parte da manhã, como não tem como dividir as turmas, cada idade numa sala só, porque são poucos alunos, ela dividiu tipo idade de 1, 2 e 3 com uma professora, 4, 5, 6 em outra e os demais com uma outra, para realizar atividade lúdica de manhã com eles. Essa foi tipo uma forma de intervenções pedagógicas com eles. O estágio proporciona associar a teoria com a prática. É porque a teoria é uma coisa, a prática é totalmente outra, totalmente diferente. Bom, eu achei, né? Uma vez que a prática vem complementar tudo aquilo explícito na disciplina, tudo que aprendemos com os grandes pensadores e com nossos professores, pois, afinal de contas, essa é a trajetória para a formação profissional do educador. O período de desenvolvimento de estágio ocorreu de uma forma prazerosa e muito significativa, proporcionando muito aprendizado. Para mim foi um aprendizado, sim, porque igual onde eu trabalho é totalmente diferente. Então, para mim foi uma experiência estar ali junto com ela. E onde eu trabalho, eu sempre converso com a pedagoga e questiono, pergunto essas coisas e tal. Mas lá também foi um diferencial para mim. Eu fui acolhida com muita empatia e principalmente com atenção e supervisão de todos para que realizasse meu trabalho da melhor forma. Durante os momentos de observação, me atentava a cada aspecto, desde a simples forma de como os professores conversam com os alunos, até o momento de disciplina, onde a necessidade de uma postura mais rígida. Igual teve um dia que uma criança estava dando muito trabalho dentro da sala de aula, a pedagoga foi chamada, ela foi lá, chamou a criança, ela teve que ter uma postura mais rígida, porque a criança estava bem agitada, bem descontrolada mesmo. Ela teve que ser mais rígida para que ela conseguisse, né, tentar resolver o que estava acontecendo. E eu fui muito acolhida, bem, eles tiveram muita empatia, eles me explicaram, eu, assim, no último dia eu falei, eu agradeço muito, porque não é qualquer lugar que eles acolhem a gente assim, ainda mais com um tipo de estágio desse, né, de gestão. E essa foi a minha vivência. Eu gostei, mas vou ser sincera, eu ainda prefiro a sala de aula. E essa foi a minha vivência, essas as referências, e só isso. Muito obrigada.